Olá, pessoal. Parte 14 da nossa disciplina. Nessa parte 14, eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é o planejamento de misturas. O planejamento de misturas, ele tem algumas propriedades peculiares que eu vou mostrar para vocês agora, mas, basicamente, o tratamento dos dados é feito também com Regression Tool, né? Devemos avaliar tabelas ANOVA, toda aquela historinha que vocês estão cansados de saber. Mas tem algumas peculiaridades. Bem, então eu gosto sempre, né, como vocês já devem ter percebido, eu gosto sempre de mostrar os resultados como, melhor, o conceito com alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo didático que eu fiz há muitos anos atrás, que é sobre a preparação do suco de abacaxi. E eu gosto também de usar uma metáfora, que é a metáfora do bolo, né? Então, no planejamento de misturas, diferentemente dos planejamentos fatoriais que vocês viram anteriormente, quando você aumenta uma variável, por exemplo, você quer fazer um bolo. Aí, vamos supor que você dobra todos os ingredientes do bolo, né? Vamos supor um bolo, aqueles bolos de supermercado, que você compra a massa pronta, aí você só precisa colocar o leite e o ovo, e bater tudo e colocar na forma e pôr pra assar. Se você dobrar tudo, eu vou usar duas receitas, né? Dois pacotinhos do bolo pronto, vou usar o dobro de ovo, o dobro de leite, você vai obter um bolo duas vezes maior. Você não vai obter um bolo duas vezes mais gostoso, tá? Então, no planejamento de misturas, existe uma relação entre as variáveis, tá? Se você quiser mudar o gosto do bolo, você tem que mudar as proporções entre os componentes, tá? Então, essa é uma das principais diferenças do planejamento de misturas. E eu vou mostrar aqui para vocês a preparação de um suco. Aqui é aqueles sucos que a gente encontra no supermercado, aquelas misturas concentradas que você tem que chegar em casa, colocar água e açúcar a gosto. Então aqui eu tenho três componentes: o componente suco, açúcar e água. Em cada um desses vértices, né, por exemplo, nesse vértice aqui, eu tenho 100% do suco. Naquele outro vértice ali, eu tenho 100% do açúcar. E nesse outro vértice aqui, eu tenho é, 100% de água. No meio das arestas, né, em qualquer uma dessas arestas, eu tenho misturas binárias. Então, por exemplo, nessa aresta aqui, ó, nessa posição aqui, eu tenho 50% de açúcar e acompanha aqui, ó, o ângulo desse sinalzinho aqui, ó. Eu tenho 50% do suco. E da água eu tenho zero. Então vejam que em qualquer uma desses vértices ou da aresta, a soma de todas os três componentes vai dar sempre um ou 100%. Nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é bem interessante. Esse ponto aqui, ele é um terço de suco, um terço de açúcar, um terço de água. Esse aqui é o centro do experimento, né? É o ponto um terço, um terço, um terço. Tá, então esse aqui é um planejamento tutorial. Mas, Edenir, 100% daquele suco concentrado não é suco. 100% de açúcar, obviamente, também não é suco. E 100% de água também não é suco, Edenir, né? Então, 100% de suco, de água, de açúcar não é suco. Então, esse planejamento fatorial aqui foi feito um planejamento de pseudomisturas, onde, por exemplo, aqui eu tenho a aresta do suco. Nesse vértice aqui tem 100% do suco. Mas esse 100% do suco é uma mistura onde, majoritariamente, esse amarelo aqui, ó, é 87,5% de suco. O azulzinho é água, 6,25% de água. E o branco aqui é 6,25% de uma mistura
de água e açúcar. Essa mistura de água e açúcar é uma mistura de 150 gramas de açúcar e 600 mililitros de água, tá? Então, nessa aresta aqui eu tenho 87% do suco concentrado, 6,25% de água e 6,25% de uma mistura, né, de um xaropão de açúcar. Naquela outra aresta ali em cima, eu tenho 87,5% daquela mistura de água e açúcar, 6,25% de água e 6,25% do suco concentrado. Nessa outra aresta aqui, eu tenho 87,5% de água, 6,25% de suco e 6,25% da mistura água e açúcar. Então, moral da história, em cada uma desses vértices, eu tenho alguma coisa que se pode chamar de suco. Aqui eu tenho um suco muito concentrado. Ali eu tenho um suco muito doce. E aqui eu tenho um suco muito aguado. Então a ideia foi fazer misturas com esses três componentes aqui. Por exemplo, nessa aresta aqui, eu só tenho o suco muito concentrado. Ali em cima, eu tenho o suco super doce. E aqui eu tenho o suco super aguado. E aqui eu tenho a mistura desses dois. Aqui eu tenho a mistura desse componente com esse componente. E ali eu tenho a mistura desse componente com esse componente. E no miolo, eu tenho a mistura dos três. Bem, e esses números que vocês estão vendo aqui, olha, são notas, né? Então, eu preparei o suco na cozinha da minha casa, comprei lá um suco concentrado no supermercado, preparei lá o xarope com água, né? Água e muito açúcar, né? Um negócio super doce. Peguei o suco, peguei a água e preparei lá uns copinhos descartáveis e coloquei um número aleatório que eu sabia o que que era. Agitei isso e entreguei para quem? Para minha esposa, né? Aí a minha esposa ia lá, tomava aquele suco, né? Entre aspas, e dava uma nota. Então, olha, o suco super concentrado, ela achou muito ruim, deu notas aqui de 1,5 e 1, né? Notas de 0 a 10. O 0 eu não gostei de jeito nenhum e o 10 eu gostei bastante. O suco super doce, minha esposa não gosta de coisa doce, olha, ela deu nota 0. E o suco super aguado também não agradou de jeito nenhum. E aqui, olha, quando ela pegou 50% dessa mistura aqui, com 50% dessa mistura aqui, deu nota de meio, 1 e 4. Aqui deu nota de 5, 8,5, 6, 6, 4,5, 5. Aqui deu uma nota 7,5. Aqui no centro deu 4,5, 9, 8. Aqui deu 2, 0, 5, 3. Essas medidas replicadas são réplicas autênticas. Eu fui lá na cozinha e preparei de novo e fui dando em ordem aleatória para ela tomar. Só que era o suco de abacaxi. O suco de abacaxi ele começa a ficar meio esquisito com o tempo, né? Então por isso que o erro puro aqui foi muito alto, né? O erro puro aqui foi muito alto. Bem, fizemos os cálculos. Quais cálculos? Aí que tá. Olha só, a gente pode calcular dois tipos de modelo, o quadrático e o cúbico, né? O quadrático, a gente vai calcular o B1, relativo à variável 1, o B2, relativo à variável 2, o B3, relativo à variável 3. Se eu tivesse um quarto componente, um B4, relativo à variável 4, e os coeficientes de segunda ordem, B1,2, B1,3, B2,3. E ou B1,4, B2,4, se você tiver quatro componentes. Aqui eu estou mostrando com 3, porque 3 fica didático, né? 3 eu consigo ver, né? Olha, aqui eu tenho 3 componentes. E tem o cúbico, onde a diferença é que eu calculo os coeficientes individuais, os quadráticos, né? 1, 2, 1, 3, 2, 3, e o de interação de terceira ordem, B1, 2, 3, tá? Então, dá para calcular esses dois tipos de modelo. Veja que quanto mais coeficientes você vai calcular, menor vai ser o R quadrado ajustado,
maiores são as chances de ter falta de ajuste, né? A gente discutiu isso lá atrás, em algum momento, quando eu falei para calcular os modelos só com o que é válido. E aqui está o modelo, ó. A gente calculou um modelo cúbico, esse aqui, recalculou, excluindo os coeficientes que não são importantes, e o ótimo está nessa aresta aqui, ó. 50% daquela mistura de suco, ó, 50% da mistura de suco e 50% da mistura de açúcar. Aqui tem a maior nota, a nota prevista foi 6,1. Nessas regiões em azul, são as regiões que a minha esposa não gostou de jeito nenhum. Então, ela gostou mais ou menos aqui nessa região, olha, onde eu tenho 50% daquela mistura do suco e 50% daquela mistura que tem açúcar. Bem, e aqui está o modelo, ó. Ah, vamos voltar um pouquinho. Não sei se vocês repararam, não tem o B0 aqui. O B0 é quando as variáveis estão no ponto central, né? Estão no zero codificado. E no planejamento de misturas, não existe o zero, né? Você não consegue fazer um suco de abacaxi com zero açúcar, zero água e zero suco. Você não consegue fazer um bolo com zero ovo, zero farinha e zero leite, né? Então não existe o zero. Todos os componentes são codificados entre zero e um, tá? E o centro, veja que eu estou falando centro, é o um terço, um terço, um terço. Então veja que não tem o B0 aqui, tá? Não tem o B0. E esse aqui foi o modelo obtido. Bem, tem outros exemplos aqui. É uma preparação de uma membrana para medidas eletroquímicas, né? Onde eu tenho aqui KCl, pirrol e tiocianeto de ferro e potássio, né? E aqui está a resposta, né, para o eletrodo. E vocês podem ver que a região ótima está mais ou menos por aqui, né? Está mais ou menos por aqui, né? Essa é a região ótima. Que para eu obter bons resultados, eu preciso colocar 64% do primeiro componente, 2,5% do segundo e 33,6% do terceiro. E aqui está o modelo, tá? E aqui está a superfície, o gráfico de contorno. Bem, playlist para entender melhor. Vocês devem ter percebido que aqui eu tenho poucos slides. Esse material ele está bem esmiuçado na playlist 15, que foi feita com a ajuda de vários ex-alunos, e tudo isso virou um tutorial da Química Nova, é o segundo tutorial, né? Já falei para vocês onde vocês encontram esse material, né? Vocês podem baixar ele. E também eu defendi minha dissertação de mestrado profissional em matemática usando como é, corpo de fundo o planejamento de misturas, tá? E aqui está o repositório, né, o link do repositório que vocês podem baixar a minha dissertação, e aqui a gravação da minha apresentação, que eu defendi em 2022, o mestrado profissional em matemática, tá? Vocês podem dar uma olhadinha aqui. A dissertação eu falo bastante sobre o planejamento de misturas e como encontrar os pontos críticos. Mas no próximo vídeo, a gente vai fazer um exercício, tá? O exercício 9, que é bem interessante, bem gostoso de fazer, né? E vocês, eu tenho certeza que vocês vão entender, tá bom? Curtam o canal, se inscrevam e divulguem. Um abraço para todo mundo.